E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar os pontos positivos do meu carro e os pontos negativos. Para você que não sabe, eu tenho um carro modelo sedã, é um carro bem grande, que é um carro para a família, então é um carro que suporta bem, né? Na minha casa são 4 pessoas, então sempre fica um lugar sobrando, né? Que no caso, às vezes eu carrego a minha mãe, né? Um carro que ele é apropriado principalmente para você que gosta também de viajar, né? É um carro grande, então, para a gente, ele é um carro muito bom. Mas, para começar, hoje eu vou estar começando, né, a falar do ponto positivo que ele tem, né, do porta-malas. E eu vou estar mostrando aqui a minha chave, como que ela é, ó. A minha chave é essa daqui, e aqui tem esse ponto aqui que você aperta e ele solta essa chave. Então, aqui tem essa parte que eu gosto bastante, que é a parte que você aperta para o porta-malas abrir, um para fechar e outro, um para abrir, outro para fechar e outro dos porta-malas. Então, quando você tá com aquele monte de sacola, né, isso aqui ajuda bastante. Outra parte também eu vou estar mostrando para vocês, tá? Que ele tem. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem uma trava aqui, onde você aperta e ele abre. São 525 litros, tá? De porta-mala. É um porta-mala bem grande, tá, gente? Quando nós viajamos para longe, a gente leva a mala, leva presentes. Então, tudo isso ajuda, não repare que tá bem sujo. Então, gente, isso facilita bastante a nossa vida, porque, além de tudo, gente, esse porta-mala, ele é maior do que e maior também do que o HB20. Então, ele supera esses dois carros sedãs, tá bom? Então, agora eu vou estar falando para vocês o ponto negativo que eu acho desse carro. Então, gente, vamos lá falar do ponto negativo que eu acho nesse carro, que eu acho que deixa um pouco a desejar, principalmente a gente quando viaja, né? Tudo bem que no dia a dia, às vezes, você vai precisar também, tá? Mas isso é bem ruim, tá? Eu sinto muito porque quando eu viajo, eu acho isso muito chato. É bom, dá pra você colocar uma garrafinha de água. Então, eu vou estar mostrando aqui. Aqui, gente, ó. Ó, aqui é porque essa garrafa aqui, ela fica. Então, gente, essa garrafa aqui, ela até entrou, tá bom? Mas por quê? Porque ela é daquelas garrafas mais fininhas. Mas normalmente aquelas garrafas de água, elas têm essa dificuldade, porque assim, aqui não tem aquele apoio legal, ó, para poder colocar a garrafa de água, tá bom? Outra coisa, gente, aqui também, ó, eu acho que não tem uma profundidade, ó, para ficar uma garrafa, entendeu? E principalmente na questão na hora que você estiver dirigindo, estiver trocando as marchas, isso aqui vai atrapalhar, porque você vai usar a quinta, né? Você vai usar a quinta marcha, porque você tá na estrada, então isso daqui vai atrapalhar, né? A garrafa vai atrapalhar. Então eu acho que esse é um ponto negativo, tá? Do Cronos, que eu não gosto muito. E eu acho que deveria melhorar, né? Porque aqui, gente, nessa parte aqui, já não dá por causa desse freio aqui de mão, né? Então, fica bem ruim. Então, gente, outro ponto também negativo que eu vejo no Cronos pra mim, né, gente? Pra mim, principalmente, assim, eu não sou muito baixa, tá? Eu tenho 1,63 m. Mas, a questão da regulagem do banco, aqui, ó, a regulagem, eu não acho que ele fica assim, perfeito na questão da altura aqui das minhas pernas, entendeu? Eu acho que ainda falta um pouco. Eu regulo, mas eu ainda sinto que falta um pouco. Se for uma pessoa baixa, como eu tenho amigas minhas que são baixas, ele não chegaria, assim, uma regulagem boa para ela, né? Então, também eu acho que isso deveria ter uma regulagem melhor também. Mas aí são questões pequenas, né? Então é isso. Agora, gente, um ponto também positivo que eu tenho aqui desse Cronos, que eu acho que ela caprichou, né? Que a Fiat caprichou, foi na questão desse tapete. É um tapete muito bom. Um tapete bem grosso, gente. Olha só a grossura. E ele também, gente, tem um ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse ponto aqui é para travar o tapete, tá bom? Então, o tapete, ele não vai escorregar, tá? Você vai poder ficar sossegado, ele fica firminho aqui, ó, tá? Ele não vai escorregar e isso é muito bom. Então, gente, eu gostei bastante, tá? Por essa questão. Porque assim, por que eu coloquei esse detalhe? Porque quando eu estava na autoescola, o carro que eu estava era o Mobi. Então, antes de eu fazer a minha prova, eu arrumava o tapete
arrumava não, arrumei o tapete, porque quando eu fazia as minhas aulas, eu percebia que às vezes o meu pé, ele meio que travava no tapete, entendeu? Então, chegou a vez de travar e eu comecei a fazer isso, comecei a arrumar o tapete, porque aquilo ali ia ficar perigoso, né, na questão do seu movimento com o pé ali. Então, esse é um dos pontos positivos aqui que eu tenho desse carro, né? Outro ponto positivo também, gente, que eu tenho aqui desse carro, é porque a embreagem dele, gente, eu gosto muito da embreagem dele. É uma embreagem muito suave, muito leve. Porque no mob, eu não sei se você tem mob. Eu não sei se era o mob da autoescola. Mas, gente, eu achava a embreagem do mob muito pesada. Eu achava ela um pouco dura. Então, se você tiver mob, fala pra mim se a embreagem era dura. Então, gente, a embreagem do mob da autoescola, eu achava ela muito dura, muito pesada. E depois que eu comecei a dirigir mais esse carro, eu percebi que a embreagem daqui ela é muito leve, muito suave. É uma embreagem que eu gosto bastante, tá bom? E eu até estranhei, né? Então, gente, esses são os pontos, né, que eu considero muito positivos, né, nesse carro. E outro ponto positivo também que eu gosto bastante é a questão do conforto, tá? Esse carro tem um conforto muito bom. O banco dele, né, é muito confortável e tal. É um banco bem largo, ó. Ele é um banco assim, vamos dizer assim, é um carro bem espaçoso, tá? Se você que tem uma família grande, dependendo, né, é um carro bem confortável. Nós já tivemos Volkswagen, nós já tivemos Chevrolet já, então já tivemos experiência com esses outros carros. E no quesito conforto, esse carro aqui, ele é muito positivo, tá? Para você que quer conforto, principalmente se você vai viajar, se você gosta de estar viajando. Isso é um ponto assim crucial, né? Porque coisa ruim, gente, é você estar viajando e sentindo aquele desconforto no carro, carro duro, né? Então, nessa parte, neste quesito, ela tá de parabéns, né? Agora, gente, uma coisa que não pode faltar nos carros realmente é essa tela aqui, ó. Ela ajuda bastante na questão de quando a gente vai dar ré, tá? Ela aparece aqui atrás, né? Então, ela me ajuda bastante. É uma coisa que eu não poderia deixar de ter, né, gente? Porque como ajuda. E o meu também tem um sensor de aproximação. Se você estiver perto de bater, ele apita. Então, ele tem todas essas funções muito positivas, né? Principalmente pra gente que tá iniciando aí, começando a dirigir. E também a pessoa que já tá acostumada, né, gente? Isso ajuda muito. Então, não pode faltar. Se você tá começando, tá? Sempre peguem um carro que tem essa telinha de sensor de ré, de sensor para você não bater o carro, tal. E ele mostra ali, né? Tem a parte verde, vermelho e amarelo para quando estiver chegando próximo, né? Então isso, gente, tem me ajudado bastante e te deixa até confiante, tá? No quesito, na hora de dar ré, de sair da sua garagem. Então isso tem facilitado bastante a minha vida. Então são pontos, gente, que muitas vezes parece pequeno, mas que no dia a dia, pra gente que tá dirigindo, tudo que vier ajudar, né? Eu acho que é muito importante e depois que você tem todos esses pontos assim, essas coisas assim, você, quando pegar outro carro que não tiver, eu tenho certeza que você vai sentir diferença, você vai sentir saudade do seu carro antigo, né? Então, são coisas assim que é muito importante você anotar, né? O design é muito importante, é muito bom, você vê o carro é bonito, tem todos os seus detalhes, mas essas coisas, gente, nos ajuda no dia a dia, né? No dia a dia ele facilita você, na hora de você estar ali, sem se preocupar com algumas coisas, então é muito importante também. Só que agora, gente, outra coisa que eu acho que não tinha necessidade, né, da Fiat ter feito, é esse sensor aqui, gente. É o sensor do motor. Quando seu carro tá um pouco mais... Quando você para e fica um período com o carro parado, ele desliga o motor. Gente, isso é tão chato, isso me irritava tanto, principalmente no início, que eu tinha que entrar na garagem. Porque muitas vezes eu achava que o carro tinha morrido e o carro não tinha morrido. Ele simplesmente desligava o motor. Diz que é para economizar, né? Não sei se é economizar na gasolina, economizar em alguma coisa. Isso aqui era muito chato, desligava. E aqui, só que aqui esse botão é para você... Se ele acontecer isso, você aperta ele e ele volta ao normal. Mas eu achava muito chato esse sistema aqui. E ainda acho ele muito chato. Agora não, que eu já estou acostumada. Mas dava a impressão de que eu estava morrendo o carro sem estar. Entendeu? Então é uma coisa que eu achei totalmente desnecessária, não tinha necessidade deles terem colocado isso daqui. Eu acho muito inútil, né? É um sistema que eu acho muito inútil. Então,
Esse é um dos pontos negativos também que eu acho assim desse carro, né? Que me deixava bem chateada. Então é isso, gente. Vou estar mostrando aqui um pouco de dentro do carro, um pouco do design dele, né? Tem algumas coisas que eu não gostei muito e tal, né? Mas são detalhes, gente. Eu acho que o importante é você focar naquilo que vai te ajudar, naquilo que vai te beneficiar, né? Que é na questão de conforto, de espaço no seu carro, né? Naquilo que vai te ajudar ali na hora de você estar manobrando o seu carro, na hora que você estiver tirando na sua garagem, né? Porque tem coisas que são muito pequenas, né? Nessa questão também do espaço para você colocar a sua garrafa, porque isso para você, que se você viaja, vai fazer diferença. E também se a gente estiver na rua, gente. Porque se você estiver na rua, você vai querer se hidratar, você vai querer beber água. Então, é muito importante você ter um espaço para poder colocar a sua garrafinha de água. Então, nesse sentido, eu acho que deixou um pouco a desejar. Mas são coisas pequenas, né, gente? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. E eu vou deixar aqui um pouquinho, mostrando aqui um pouquinho aqui dentro do meu carro. E até a próxima. Deixa bastante like, pode comentar, tá, gente? O que você achou dos meus pontos aí, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão entrando negativamente, dando um feedback negativo. Mas, gente, cada um tem sua opinião. Então eu não me importo, tá? Vocês podem dar a opinião que vocês quiserem, tá? Eu sei que vocês têm mais experiência do que eu quando se trata de carro, porque mulher, ela não... ela tem uma outra visão, né? Porque o homem, ele foca em alguns pontos que a mulher... eu acho que a mulher tem que estar indo junto, porque tem coisas que ele olhando, ele não vai nem avaliar. Mas pra mulher é muito importante. Mas então é isso, gente.